Pessoal, então agora, a gente dando continuidade aqui, a gente vai para o próximo painel. Esse painel é Como construir valor para o Rio por meio da música e suas múltiplas formas de manifestação. Esse painel vai ser mediado pela maravilhosa Michele Muri. E aí eu vou ler a mini bio dela. Michele, por favor, vou pedir para você sentar aqui. Michele é mulher negra, nascida e criada na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é Label Manager na Alta Fonte, que é uma distribuidora digital. É curadora artística do Festival Feira Preta. Há mais de 20 anos atua à frente de projetos com um olhar plural e diverso, dentro e fora do Brasil. Atuou na equipe de programação artística do Centro Cultural Fundição Progresso, na Lapa, no Rio de Janeiro, de 2003 a 2011. Foi coordenadora artística da Casa Natura Musical, equipamento cultural em São Paulo, de 2016 a 2022. Faz parte do time de educadores do projeto Sementes, Caminhos para uma Produção Mais Diversa, que oferece capacitação em produção e gestão cultural para artistas e produtores não brancos de maneira gratuita e acessível. Em 2024, foi escolhida profissional do ano no WME Awards. Aplausos, gente, por favor. Pelo time de embaixadoras do Women's Music Event, essa plataforma, evento e premiação anual que celebra e reconhece o trabalho de mulheres na música. Michele, o painel é todo seu. Você quer ficar com isso aqui? Lu. Não, queria chamar os nossos convidados aqui ao palco. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui. É sempre super importante, né, iniciativas como essa, da gente abrir pautas, conversas, esses diálogos. Então, um prazer estar aqui. E fazer parte agora do Conselho do Queremos, né, que é um festival que está aí há 15 anos, que eu sou muito fã, sou plateia desde o início, então me instiga muito contribuir com ideias e com propostas e iniciativas, né. Queria convidar os nossos convidados, Vanessa, por favor, Paulo e Pedro. Bom, vou propor uma dinâmica um pouquinho diferente aqui dos outros. Eu vou fazer uma autodescrição minha e vou pedir que vocês façam também e se apresentem, né? Eu acho que é uma ferramenta de acessibilidade super importante, que dá aí a oportunidade de pessoas com baixa visão, pessoas com deficiência, para entenderem um pouco de como nós somos, né? Então, não basta a gente trazer a diversidade, mas é importante a gente incluir também todos. Eu sou uma mulher negra, eu estou aqui vestida com uma roupa branca, com colar verde, estou com cabelo preso, coque, óculos, um sapato verde. Eu, como a Luciana já falou, sou label manager atualmente, atuo com gerência e distribuição de produtos de artistas no campo digital e sou curadora do Festival Feira Preta, de alguns festivais, e convido vocês a fazerem a autodescrição e se apresentarem. Oi, boa tarde. Queria primeiramente agradecer aí ao Queremos, à Casa Firjan, aos curadores aí pelo convite de estar aqui representando a Fundição Progresso e o Estúdio Funk. Meu nome é Vanessa Damasco, sou uma mulher branca, olhos claros, cabelo preso num coque de lado, castanho e toda vestida de preto, all in black. Tá. Pode se apresentar. Eu trabalho na Fundição há 20 anos, há bastante tempo. Eu sou de Florianópolis, então eu moro no Rio de Janeiro também há esse tempo, mais ou menos, 20 anos. E então tenho um trabalho de acompanhar a Fundição, faço o desenvolvimento de projetos culturais da casa durante todo esse tempo. Já trabalhei com alguns projetos de movimentos de carnaval, o Concurso Nacional de Marchinhas, que teve 11 edições, Festival Lapa Jazz, com 3 edições, o Festival Encontro de Mulher da Samba, encontro de orquestras populares. Então, foi assim, o NEC, que é o Núcleo de Educação e Cultura da Fundição Progresso, e agora o Estúdio Funk, que é um projeto que está no 4º ano de duração, mas são todos projetos que tiveram aí um desenvolvimento
constante aí, projetos de 10, 11 anos, 8 anos, 4 anos, 5 anos, e eu acredito muito no trabalho, no desenvolvimento do trabalho a longo prazo, né? Ele é o que acaba gerando valor, consistência, né, para os projetos, e também um crescimento ali na abordagem, na formação de público, na linguagem, nas concepções. Então, é um pouco nisso que eu trabalho a minha vida focada, né? E também na fundição a gente tem outras questões que são institucionais. A gente tem lá um time muito grande, parte do time está aqui também, mas a gente vai abordar isso aqui no meio da conversa, que é um trem doido, né, gente? Não é fácil a gente trabalhar, manter durante tantos anos um projeto. Queremos, que já está aqui com 10 anos agora, né? 15 anos. 15 anos, Jesus. É muito tempo para a gente manter e também gerar essa marca, esse valor todo que agrega para a cidade do Rio de Janeiro, né? E agora, depois a gente fala mais também do Estúdio Funk, que é o novo xodó aí, transformador aí, que junta o mercado da música com a educação, com o social e com um movimento importante também da gente trazer para o centro da cidade na Fundição Progresso. Passou para mim, então vou lá. Boa tarde a todos. Pessoal, muito bom estar aqui na Casa da Economia Criativa, aqui na Casa Fijan. Eu sou Pedro Guimarães, tenho 1,90 m, os cabelos ralos dos 50 anos já um pouco mais, não tão claros como já foram, mas, enfim, 1,90 m, estou vestido aqui de sapatênis azul, camisa azul social e calça cinza. Muito prazer, estou aqui ao lado de pessoas muito especiais e, ao mesmo tempo, dentro dessa casa que começou, dentro da sua criação, a absorver pautas legitimamente fundamentais como essa. E é um orgulho muito ver a música sendo tratada dessa forma nessa agenda. Parabenizar a Júlia Zardo, Neto e todo o time da Casa Firjan a partir desse convite. Dizer que é um privilégio. A minha pauta um pouco hoje muito mais institucional, né? Hoje eu presido uma associação que a gente criou há 7 anos atrás para poder representar a nossa indústria do entretenimento, que impacta os eventos, a cultura, o esporte, o entretenimento e o turismo, fazendo essa integração como ferramenta de desenvolvimento. Eu tive 2 experiências no poder público, eu fui secretário de turismo do município, fui subsecretário de esporte do governo do Estado. Enfim, ao longo da minha vida empresarial, a gente desenvolveu uma série de festivais e eu consegui introduzir novos territórios, a abordagem do desenvolvimento do espaço a partir dos eventos, a partir da música, juntando com o turismo e a cultura, como o Pier Mauá, quando começamos a fazer os shows. E lá levamos Noite Carioca, levamos grandes atrações dos mais diversos gêneros. Começou pela música baiana, o axé, que completa 40 anos nesse ano, mas passa por várias versões. E lá atrás tinha o rap, hoje o trap, que já começava a conversar também com todas as tribos. E também participei muito do projeto de trazer o Rock in Rio de volta para o Rio de Janeiro, junto com o time da Rock World. Hoje, isso na minha época lá na prefeitura. Enfim, privilégio de poder estar aqui. Vamos conversar um pouquinho para contar essa história, de que maneira que a gente consegue integrar o desenvolvimento de uma cidade que quer ser a cidade da música também. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todas e todos. Bom, eu sou Paulo Feitosa, tenho mais ou menos 1,70 m e pouquinho de altura. Sou um homem de pele parda, tenho um cabelo curto, meio encaracolado, uso barba. Estou usando uma calça cinza, um sapato preto e uma camisa branca com um blazer em cima, meio marrom, né? Então, eu sou cearense, vivo no Rio há mais ou menos uns 6 anos, né? Sou diretor de uma empresa que completou 20 anos esse ano, que chama Quitanda Soluções Criativas, que é uma empresa de impacto, é um negócio de impacto olhando especificamente para o campo das artes, da cultura, da educação, e nesse lugar a gente vem, ao longo desses anos, desenvolvendo dentro do campo das artes, especificamente com olhar para a música, algumas plataformas de circulação, de difusão, de formação e de estruturação, né, desse ecossistema, né, desse tão falado ecossistema da música. E ao longo dessas experiências, e ao longo desses anos também por essas experiências, fui secretário de Cultura do Estado do Ceará durante 3 anos, entre 2013 e 2012, 2014, ali 2015, na verdade. E a gente
hoje coordeno, né, uma plataforma de difusão e internacionalização da cultura do Estado do Rio de Janeiro, uma plataforma chamada Olá Rio. A gente realiza um festival aqui no Estado há mais ou menos 5 anos, que é um festival que chama Acordes do Amanhã, que é uma plataforma de música instrumental na rua, né, música instrumental ofertada como uma ferramenta, como uma ação de fruição na rua, e algumas outras ações focadas no campo da pesquisa e da produção do conhecimento. Eu sou cientista cultural de formação, mestre em ciências da cultura, e dentro do campo da minha produção acadêmica eu estudo indicadores do campo das artes, especificamente da música e das artes cênicas. É muito interessante que a gente reúne aqui nessa mesa, né, 3 agentes culturais que são os fazedores, né? Tem a mão na massa aí o tempo todo. E aí, quando a gente vai falar de construir valor, né, por meio da música, né, na cultura do Rio de Janeiro, a gente não pode fugir dos desafios, né? Quais são esses desafios? Vocês que trabalham com formação, aceleração, inserção no mercado de trabalho de vários produtores, artistas, enfim. Quais são esses maiores desafios que vocês têm ao longo da trajetória de cada um de vocês? É muito... Ai, gente, eu vim daqui de uma reunião que não foi fácil. Não, eu acho que o maior desafio é manter a continuidade, né? Manter a continuidade num crescimento, a expectativa é sempre provocadora, é de estar inovando. Inovar exige mais recursos. Hoje em dia, dependendo do que você faz, precisa de mais equipe, né? Então, até com a tecnologia, com a nova forma de comunicar, digital e com muita imagem. Então, tudo vai demandando um esforço maior para você conseguir fazer uma manutenção. E os custos hoje, né, não tem nada barato, né? Tá? Desde o alimento até o som, a luz, a estrutura, a prestação de serviços, né, as questões fiscais. Então, assim, está tudo muito caro. E a gente conseguir manter uma regularidade na oferta, eu acho que é um grande desafio, sem contar que, por trás disso, a gente tem um chão, né? Tem um chão para limpar. Eu falo que eu venho muito do chão, porque, tipo, na fundição, alguém vai lá e fala assim, hoje eu posso fazer uma ação aí? Então, vou partir do exemplo do chão. Eu falo, não, então vamos conversar. Falou, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar, eu não vou também gastar nada. Eu pergunto assim, quando você entrou na porta, tinha alguém lá? A pessoa sorriu? Tem custo, gente. O chão está limpo, a luz está acesa, o ar-condicionado está ligado. Você foi no banheiro, você acionou a água, você deu descarga. Gente, não existe nada sem custo, né? Então, manter o patrimônio, a circulação, é um esforço muito grande. Eu estava pensando, né, para vir aqui, que eu morro de vergonha, não parece, mas eu morro de vergonha. E fiquei pensando também assim, quantas casas de show tem hoje no Rio de Janeiro? Né? Com certeza tem um pouco mais, porque eu cheguei numa conta aí de 10 a 12, mas a gente não passa muito disso, de 15, junta alguma coisa na Zona Norte que eu não conheço, para a gente somar. Então, a gente está num lugar, assim, num momento que ele não está favorecendo as instituições, as bases de instituições, assim, para circular. A gente recebe... É muito lindo a gente ter os eventos todos circulando pela cidade, acontecendo em diversos locais, mas a gente não tem mais a mesma agenda que a gente tinha há 15 anos atrás, quando a Michelle era curadora lá da fundição também, há 10 anos atrás, ou na volta da pandemia. Então, existe uma realidade também nova, né, do mercado da música e da forma como acontece, os inúmeros festivais, isso cresceu demais, é um movimento lindo, mas eles não favorecem as casas de show. Quando a gente fala do novo formato de estádios, né? Os shows que são feitos em grandes estádios. Então, assim, todo o formato ele está fugindo da base, que é uma base que consolida o mercado, né? Que são as casas de shows. Entre casas de shows pequenas e médias, está quase inexistente. Então, para o artista ele começar uma formação de público, um artista novo ele não entra no festival. Né? Então, para ele começar a formação de público, ele precisa ter mais bares que ofereçam shows à Lapa, que a gente ia há 10 anos atrás. 15, vamos mentir a idade, né, Michelle? 8.
Não é mais a mesma Lapa que é hoje. A gente tinha um movimento de samba, nasceu tão rico, tão incrível, que hoje não existe mais um suporte para isso, nem nos bares. Assim. Então, além da gente ter os custos, né, para manter, esse novo formato de circulação da música, dos espaços, ele não beneficia para a gente se manter. Aí faz o quê? Ah, não, gente, não precisa de mais casa de show. Eu vi uma palestra uma vez, uma pessoa que não importa, a instituição, e falou, não, o futuro é esse, não vai ter mais casa de show. Eu falei, gente, que futuro é esse? Cadê a porta que o cara... E o artista também desaprendeu a vender o seu ingresso, né? Porque ele depende da bilheteria do outro lá. Ele vai, faz o show dele e não precisa mais vender. Então, assim, existe, no momento, um formato que ainda não exatamente se estabelece, já está estabelecido, mas não tem um formato, uma definição, mas ele não favorece essa base. Quando você pergunta, que eu já esqueci a pergunta, que eu acho que tem aí... Quais eram os desafios? Os desafios... Já foram vários aí. O desafio são vários, mas que tudo isso se reflete em como você mantém a base, porque para manter a base, você precisa ter entrada de dinheiro, você precisa ter um mercado regular, você precisa ter uma programação regular, você precisa ter segurança de saber como é que você vai funcionar daqui a um ano, e está muito difícil da gente conseguir visualizar isso. A gente planeja, mas é um nível de insegurança também bastante alto, assim, e estou soltando mesmo os BO, sabe? Porque eu venho daí também. Eu acho que a Vanessa puxou alguns pontos provocados pela Michelle que muito legais dos desafios. Na verdade, essa agenda está tão legal, gente, a Diálogo Criativo, parabéns queremos também, Pedro, Felipe, pela junção dessa força e trazer essa pauta para cá. Eu me sinto, acho que, pauta de todas as mesas que rolaram aqui, tanta gente, tanta agenda e tanto conteúdo do nosso dia a dia, que ele é muito amplo, né, para ficar um diálogo só de uma tarde. Acho que precisa de um congresso de uma semana para que a gente possa estar debatendo com tanta gente bacana. Eu vi a outra sala lotada, essa sala lotada, em cada uma das mesas, um monte de contribuições, uma diversidade incrível. E isso é muito legal, porque no meio desses desafios todos, a gente tem a sobrevivência, né? A sobrevivência faz parte de quem está aqui falando sobre cultura, falando através da música do seu negócio, da sua atividade social, do seu projeto, da sua expectativa, da academia, né, daquele ensinamento. E a gente, na verdade, sempre foi taxado, aí vou falar um pouquinho de uma pauta institucional, como uma turma do lazer, né? Eu acho que é a turma que faz festa, e a gente nunca foi visto como uma atividade econômica em si tão pujante. Eu acho que a gente só saiu da visibilidade por conta do sofrimento de todo mundo que ficou sem lazer durante a pandemia. E, por conta disso, a gente teve que levar uma discussão muito dura, e essa discussão, por isso, importante, essa agenda institucional, a gente teve que levar ao Congresso Nacional, a gente teve que levar à Prefeitura, ao Governo do Estado, aos órgãos reguladores, para a gente voltar a funcionar. Tentando dizer... Quem foi que falou no painel anterior? Não sei quem falou que tem um monte de gente aqui trabalhando, e é isso. Quando cheguei, eu me lembro de uma agenda com o prefeito da época, e a gente tentando começar a voltar a funcionar, e aí liberava a igreja, mas não podia casamento. Não faz sentido, porque quem vai à igreja, vai ao casamento. Pode até ter uma festa, ter uma reunião, mas não pode ter um encontro. Isso aqui, por exemplo, por que não podia ter com os seus protocolos restritos, normais? Então, tinha uma série de discussões que era tudo novo para todo mundo. E aonde foi a sobrevivência das pessoas, e onde se encontrou, mais uma vez, o lazer naquele momento difícil? Foi através da música, que foram as lives que surgiram, as oportunidades de conversa através do meio digital, a pujança dessa economia forte que a gente tem para justamente ajudar a enfrentar esses desafios. E esses desafios a gente trouxe artistas, a gente atraiu marcas, trouxe patrocínio, tentou encontrar um novo modelo de vender outros produtos. E aí hoje tem aí os realities, os projetos que estão no digital. Eu brinco que eu gosto muito do digital, mas eu sou muito do phygital, né, que é o físico com digital, então do phygital. Nem sou o maior dos tecnológicos, não, mas a gente usufrui tudo. Estava brincando outro dia, a gente estava falando de chat GPT aí, das tecnologias. O
o Dilon estava falando aqui da plataforma deles, é assustador, né, o que promove. Você chega, eu sou empresário também, sou produtor de eventos, a gente vai fazer um evento, você vai brincar ali numa conversa. Eu brinquei que eu fui dar boa noite para o ChatGPT, brincando, que eu sou educado, né, eu não sei o dia de amanhã, a inteligência artificial vai dominar o mundo, eu não sei, vai sentir falta, vai precisar da gente. Mas eu falo, bom dia, tudo bem? Eu fui fazer uma pergunta que era uma pesquisa sobre um fato que ocorreu no esporte. Aí ele virou e perguntou assim, bom dia, como é que estão os preparativos para o seu evento que vai acontecer, que é nesse final de semana, um evento que a gente está falando de conexões? É surreal, porque em algum momento a gente falou lá sobre alguma pesquisa e aquela ferramenta está ali para poder dizer. Ele falou assim, já pensaram em novas surpresas para o evento? É uma coisa assim, uma ferramenta... teve um outro projeto que foi apresentado agora, que foi uma música criada através do IA. Uma música, foi dado um brief, claro, uma letra, e colocou lá. Ninguém sabe quem é aquele artista. Não estou dizendo que eu sou favorável, não. Estou dizendo que é uma coisa para a gente observar. E de que maneira que a gente absorve essas ferramentas sem substituir a essência da nossa atividade, que é o objetivo de tudo isso. Então, a música, falando dessa nossa pauta do desenvolvimento, do vencimento dos desafios, ela faz parte das tendências nossas, especialmente uma cidades turísticas, como o estado do Rio de Janeiro, como o estado do Ceará, lá do Paulo. A gente tem a música inserida na nossa agenda. A gente está fazendo atividade física na praia, correndo, numa academia, a gente está com a música. A gente está no carro, está passeando, ouvindo a rádio, é muito fundamental, porque é muito regional. As rádios são objetos ativos ainda de uma pujança muito grande de proliferar a música, de dar oportunidade para os artistas, de conectar as tendências, né? Justamente os gêneros musicais que estão acontecendo, mas ela faz parte de todo evento hoje. Seja um evento corporativo, seja um evento, um festival, seja um evento gastronômico, de qualquer natureza, a música, parem para pensar, a música está dentro sempre. Então, quando a gente fala dessa agenda, a gente não tem como viver com a parte boa sem a gente ter o que melhor nos traz, que é produção, a essência dessa atividade cultural que a gente aqui, tão, de forma satisfatória, se orgulha de representar. Agora, é desafiador. É desafiador porque precisa de grana, é desafiador porque a gente tem as tendências das marcas apoiarem aquilo que querem, e a gente tem políticas públicas muito bacanas, que eu queria falar um pouquinho mais depois, para não me alongar, sobre a questão dos incentivos. Eles são fundamentais hoje para o nosso negócio, são eles que promovem os editais, são eles que promovem os grandes patrocínios para os grandes festivais, que comunicam com os demais, e eu não quero fazer aqui uma discussão, porque eu acho que não entra nesse mérito sobre o que é mais importante, se é o grande, se é o pequeno, todos eles são importantes para a nossa formação. Agora, a Vanessa levantou uma bola aqui muito interessante, porque hoje a gente tem poucas casas noturnas. Olha o exemplo que o Queremos está nos dando aqui agora. Olha a diversidade para onde esse festival que cresceu, construiu, olha os locais que vão ser ocupados agora. Marina da Glória, Circo Voador, Casa Grande e Vivo Rio. Espaços de eventos consolidados, que têm história na sua essência. Mas e as casas para 500, 600, 400 pessoas, 1.000 pessoas que sejam, como também não temos para um grande festival na disputa das turnês internacionais. A gente só tem a Praia de Copacabana, que não dá para cobrar ingresso. A gente tem o Sambódromo, que fica para 30 mil pessoas, mas fica restrito em uma época do ano. E a gente tem agora as arenas, os estádios, como a Vanessa também colocou. E aonde a gente vai para esse caminho? E aí a gente tem a discussão que é mais longa ainda, que é a questão dos ingressos, as leis de meia entrada, as políticas todas, que são importantes, mas não podem virar, por exemplo, políticas assistencialistas para que possa competir com o recurso que era o principal de um evento, de uma atividade musical. Ou seja, a bilheteria não é mais a atividade principal de um evento. Não dá para fazer um evento pensando na bilheteria. Vocês sabem muito disso, Michele tem a história de sucesso nessa agenda, e a gente fica refém de quê? 2 patrocínios. E como os patrocínios chegam? Muitas das vezes através de política de incentivo. Graças a Deus, o Rio de Janeiro tem a melhor política de incentivo ao entretenimento através da Lei de Incentivo à Cultura e para o Esporte do país. E a gente tem que fazer um trabalho aí institucional, mais uma vez, voltando, para que a gente fortaleça essa agenda, que seja mais plural, que possa atingir todos os gêneros, que possa atingir todas as tribos. E é isso que a gente está aqui para contribuir. Foi um ótimo ponto que você trouxe, né? Eu venho de um trabalho anterior que era uma experiência de marca, né? A Casa Natura Musical, que foi um projeto que eu fui para São Paulo para pensar nessa coordenação artística, é justamente isso. Assim, é inviável hoje em dia a gente pensar em espaços com venda apenas de ingresso, de bilhete. E a Babi, Michele, se me permite, a Babi comentou aqui, porque está todo mundo na Faria Lima. Realmente, as marcas querem, elas têm escolhas. E por que a gente fica só nas mesmas marcas? Vamos fazer esse exercício. Vamos tentar ajudar a trazer mais gente para dentro desse game. Muitas pessoas ainda têm uma versão, porque acham que não vai ser
que vai haver um problema nessa política, uma política que é hoje valorizada, que faz parte de uma política nacional, mas que acaba também reverberando regionalmente, e a gente aqui é refém disso, porque os patrocinadores das marcas só querem usar essa ferramenta. E esse é o grande desafio. Como é que você aposta num pequeno artista quando ele ainda não é conhecido e não vai dar o retorno para a marca? E aí, mais uma vez, eu já estive do lado de lá, do poder público, chega os governos tentando criar políticas públicas para que possam inserir esses personagens, que às vezes estão invisíveis ainda aos olhos de quem precisa ajudar a apoiá-los. Você trouxe a pergunta de milhões aqui dos curadores, mas aí vamos ouvir aqui o Paulo com seus desafios. Então, eu acho que o desafio ele é comum dentro do... Voltar um pouquinho para essa fala do ecossistema, né? A gente vem discutindo e falando, ecossistema da música, e 30 anos, né? A gente vem discutindo, né? Já tem um mapinha, todo mundo consegue enxergar o mapa, o que é a formação, o que é a difusão, o que é a distribuição, né? E aí vai entendendo esse mapa. Eu acho que o nosso grande desafio, de fato, é fazer com que esse ecossistema seja, de fato, um ecossistema, que ele se interligue. Porque olhar para o Rio de Janeiro, olhar para a cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já é um case da indústria musical, pelo menos há 100 anos no Brasil. Pelo menos há 100 anos. E eles vêm nesse... A gente até conversou sobre isso, né? Trazendo a história recente, pelo menos há 100 anos. E quando a gente olha para todos esses ciclos, eles são ciclos que duram 10 anos. Você tem um ciclo do movimento tal, na Lapa, você tem outro ciclo que vai ali, porque eles são ciclos que eles não se conectam com essa ideia de ecossistema, porque a gente hoje pensa esse sistema, ele às vezes está ficando até autofágico. O que é que eu quero falar com isso? Por exemplo, você tem a rede, aí a gente fala de ecossistema e fala de rede e fala de colaboração. As redes também não se comunicam. Que eu crio a rede de festivais, e aí eu crio um circuito de festivais que se fortalece. Então, agora a gente sabe que não vai fazer bilheteria porque a gente não se paga, então agora eu tenho que ir atrás de marca. E aí fica refém de uma ideia de marca. E aí, quando eu fico olhando ali a ideia do como gerar valor, né, para o Rio, não, o valor já tem, agora acho que a questão é como monetizar. E aí, quando eu olho para essas marcas que aí a gente legitima enquanto circuito de festivais, circuito de grandes eventos de música, e a gente começa a legitimar uma série de marcas que vestem a camisa da música e dizem, não, eu sou a maior marca da música brasileira, mas não quer investir R$2.000, R$100 mil num projeto de formação na periferia. Então, não gera valor, não tem valor. Você tem oportunidade de negócio. E oportunidade de negócio não sustenta sistemas, não sustenta ecossistemas. Então, assim, quando a gente olha para esse lugar, que eu acho que o nosso grande desafio é esse, como é que a gente olha para esse ecossistema e começa a fazer com que essas ideias desse sistema, como é que essas veias se irradiam e que se conectam, como é que o processo de formação está atrelado e quem são os agentes do setor desse ecossistema que são responsáveis pela formação da indústria musical no Brasil, no Rio de Janeiro. É o poder público? Não é só o poder público, é o poder público e o patrocinador que incentiva, é o poder público dentro do financiamento direto, mas tem um papel das universidades, tem um papel da educação, aí da educação formal, do privado. Então, como é que a gente olha isso? E, tá ok, então a gente está aqui, esse sistema está pronto. Aí você tem uma série no Rio de Janeiro, a gente tem dezenas e centenas, todo mundo que tem aqui comunga de um case de sucesso, seja de formação, de um bom projeto, de um projeto bem sucedido dentro do seu lugar, mas você tem um projeto de formação aqui que eu formo um jovem, passo 10 anos formando ele, e aí quando ele está pronto, um artista grava um conteúdo, e aí ele vai para onde? Esse sistema ele não se conecta. Quando eu falo da irradiação, é que ele não se conecta com o sistema de casa de shows, que deveria ter uma política pública de um primeiro show, como tem na Alemanha. Primeiro show, o cara vai lá, o governo paga 200 cachês por mês para o primeiro show de novos artistas dentro de uma casa. Então, esse ecossistema ele não é irradiado. Aí a gente fica olhando, às vezes, para o mesmo lugar, para a mesma ótica, e ele vai continuar sempre em microsistemas, e a gente não vai conseguir olhar de uma forma sistêmica e sustentável. Então, eu acho que o grande desafio para a gente é como é que a gente senta, e isso eu trago porque isso é muito complexo no campo do pensamento de uma ideia de sustentabilidade das artes, especificamente da música no Brasil, que a gente vive 3 tempos muito distintos. A gente vive o tempo do mercado, que é isso, a gente vai lá, o tempo agora é grandes festivais com grandes marcas dando name, porque a gente não consegue fazer ingresso, porque a gente não tem
historicamente, uma educação, nem condições sociais para que as pessoas paguem ingresso, porque é um fato. Uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, um salário mínimo, não consegue pagar um ingresso de R$150, gente, para ver um show. Não consegue, a realidade social. Então, se a gente não consegue pagar ingresso, a gente tem que vender para a marca. E quando a gente vende para a marca, a gente está olhando para a ideia de oportunidade de marca. Aí a gente já cria um processo de exclusão aí, né? Aí a gente não consegue fazer com que esse sistema ele caminhe, né? Então, quando a gente olha para esse processo de que a gente tem que fortalecer esses microsistemas, né, pensando de que eles precisam se comunicar um com o outro, como é que eu crio, então? Se eu criei o circuito de festivais, como é que eu crio aqui que esses festivais se conectem com as casas de show, com o poder público? Como é que o poder público ele incentiva o festival em que ótica? Então, ó, vou incentivar teu festival, ele é incentivado, mas 30% da programação dele tem que ser de jovens artistas. Eu tenho que criar uma programação para isso, porque senão o jovem artista ele nunca vai ser jovem, grande, e se ele não for grande, a marca nunca vai pagar para ter ele, né? Então, a gente começa a olhar para isso, e isso precisa estar conectado de uma forma sistêmica, dentro da ideia desses 3 tempos, que aí eu tinha me perdido, mas volto aqui. Então, a gente tem esse tempo do mercado, e a gente tem um tempo do institucional público, que é totalmente diferente do tempo do mercado. Então, o tempo da política é totalmente diferente do mercado. Então, quando você tem uma ideia, que você incuba essa ideia, que você, não, agora tem uma política pública, ela leva anos. Leva anos para ser consolidada. E o terceiro tempo, que é o pior de todos, que é o tempo da política. Né? Quando você decide, porque a incidência da política pública ela é feita pela política. E quando você incide, quando a política incide e decide, não, ok, vamos fazer, acaba, porque de 2 em 2 anos tudo muda. De 2 em 2 anos você não consegue criar um programa que seja sustentável. Ah, eu preciso criar um circuito de fortalecimento dos bares da cidade do Rio de Janeiro. Aí você começa a implementar. Para você sancionar uma lei leva 3 anos. Para você... Aí, o político muda, o gestor muda. Então, o nosso desafio desses 3 tempos, no campo da estruturação desse ecossistema, é o nosso grande problema. E eu só vejo uma ou 2 soluções para isso de uma forma sistêmica. É criar ferramentas e instituições que consigam atravessar esses 3 tempos, que tenham a legitimidade desses 3 campos. O privado, o público, o institucional, o formativo e o de difusão. Então, como é que a gente organiza tudo isso dentro de um lugar que consiga solucionar? Senão a gente vai estar sempre nos ciclos. É isso. A gente consegue avançar no modelo de política pública, que não avança porque, quando muda a gestão, acaba a política pública. A gente não consegue avançar no modelo de mercado, porque o modelo de mercado no Brasil ele precisa ter uma incidência direta da política pública. E a gente não consegue se enxergar e gerar valor e monetizar o mercado se a gente não tem um sistema completo. E esse sistema econômico ele precisa ser sustentado por essas 3 bases. Então, esse, para mim, é o nosso maior desafio. Assim. Então, acho que eu... E aí, isso, na base aqui do espaço cultural, também é o nosso maior desafio. Cada hora muda a política, é uma descontinuidade o tempo todo. Às vezes, um político não está... Ele quer fazer uma coisa nova, ele não continua uma coisa boa que já está acontecendo, porque não é dele, ele quer criar o novo. E aí, em cima, de novo, existe uma desarticulação social, hoje, muito mais do que antes, que você não consegue mais ter uma conversa de continuidade, você tem que aproveitar o governo agora, né? E se não for agora, vai mudar, e você já tem que segurar para ver como é que vai ser depois. E também tem a questão do CPF, né? Porque chega no final, alguém tem que assinar. E a gente teve tanta corrupção no nosso país, isso é tão grave, que os sistemas foram se consolidando de uma forma anticorruptível, que a gente sabe que continua sendo altamente corruptível, a gente que dança, né? Que a gente que não rouba, que tem que provar que eu jamais roubei, nunca vou roubar. E assim, isso tem complicado toda a documentação, todos os processos. No final, para tomar algumas decisões, claro, um edital funciona de um jeito, mas os contratos, os convênios, né? Os trabalhos de longo prazo, a gente assina lá na fundição contratos que são de 10 anos. Então, isso é um lugar assim que é bem difícil, a gente fica bastante isolado também, né? Porque quando eu também sinto falta dessa troca mesmo com outros projetos, eu fico pensando se hoje, porque é todo mundo tão ocupado, a gente está tão
tomado, né, de tanta informação, de ter que responder tanta mensagem, de fazer tantas coisas, e não está mais dando tempo de se articular e de trocar. E está faltando encontro. Outro dia a gente ganhou uma moção do governo do Estado para o projeto Estúdio Funk. E quando a gente chegou lá, tinham 40 projetos sendo premiados, né, com reconhecimento. E, assim, foi extremamente emocionante, porque você trabalhar tão isolado, você sabe que o trabalho é importante, o quanto está conquistando, quantas pessoas estão sendo alcançadas e tudo mais, mas, às vezes, o olhar ele vira um olhar também que tem uma solidão ali no meio da gestão, né? E quando você vê que você está no meio de tantas iniciativas maravilhosas que você nem conhecia, então está faltando o espaço do encontro, da política conectar esses lugares para que eles possam evoluir, se fortalecer um com a experiência do outro. Então, assim, é legal ouvir um pensador que você vai muito além, né? Que eu fico aqui na base falando, tá difícil. Mas, assim, a gente é muito feliz e empolgado com o nosso trabalho, são muitos planejamentos, mas, assim, é um planejamento aqui e uma tromba aqui, né? É planejamento e tromba lado a lado, para você ir criando e resolvendo. O quanto a gente gasta de energia vital, de tempo, né? Essa coisa dos tempos, desses tempos que não se encontram e que a gente ainda não conseguiu achar um lugar que possa fazer esse encontro desses tempos, o quanto a gente gasta, porque a gente, para correr atrás desse tempo do mercado, a gente tem que estar sempre inventando uma coisa nova, porque é isso, você tem um compromisso com a instituição que você assume um contrato de uma cessão de um espaço durante 10 anos, você sabe que só pode garantir ele durante 4, quando tem segurança de alguém que vai dizer, ele deu 4 ali, né? Dentro de uma gestão do tempo institucional. E aí, quando você olha, não posso, porque a cada 6 meses eu tenho que estar inventando para ter dinheiro de marca, porque a cada 6 meses as marcas mudam os seus valores, né? Os seus pensamentos de acordo com o que guia o mercado, porque, de fato, não são valores sólidos que sustentam uma ideia de desenvolvimento. Porque, quando você pensa em uma ideia de desenvolvimento, você tem que pensar, no mínimo, há 10 anos. Né? Então, eu falo isso assim, eu tenho um festival que, claro, a cada ano, como todos nós, temos que ir atrás da marca. Você chega na mesma marca e diz assim, olha, foi um sucesso ano passado. Ele disse, mas esse ano tem que fazer outra coisa, porque não faz mais parte do nosso compliance, não faz mais parte do nosso ISD, não faz parte de mais um monte de coisa nossa. Aí você tem que inventar um negócio que você diz, poxa, mas agora que ia aquecer lá o programa de fortalecimento dos jovens artistas, agora que a ideia de circulação dos artistas que estavam aqui para outros festivais, mas agora não é isso. Então, a gente tem que estar perdendo sempre um tempo e muito recurso. E o tempo da política pública também faz com que a gente perca muito recurso. Porque a cada roda que quer se inventar de 2 em 2 anos é um dinheiro perdido, né? Eu acho que é interessante que você trouxe um ponto que a gente falou eu vi na primeira mesa que a Lu estava mediando, que é essa questão Desculpa, gente. Essa questão de pensar a regulamentação, né? Como é que a gente consegue unificar, né? Então, a gente tem como objetivo sair daqui pactuando algumas ideias, né? Eu não sei como é que a gente está de tempo, mas eu queria ouvir de vocês assim, o que é inegociável para vocês? Assim, o que vocês acham que precisa, de fato, mudar para reestruturar esse mercado da música? É a criação de uma Rio Música, uma agência de música? Enfim, quais as ideias que a gente pode sair daqui para a gente ouvir? Tem vários agentes culturais aqui super interessantes e que podem trazer perguntas enriquecedoras para o debate também. Então, vamos fazer essa rodada e depois abrir para as perguntas. Eu acho que a gente, primeiro, não pode abrir o valor de quem nós somos, a nossa identidade. A gente é uma identidade diversa de gêneros, com várias histórias de sucesso construídas ao longo desse tempo e que levam a nossa marca. Qual é a marca? A gente tem uma marca muito bacana, a marca Rio. Marca Rio, de onde nasceram gêneros, onde tem a favela, como foi dito aqui, como tem a parte urbana, como tem a natureza, vou plagiar aqui um grande amigo que é o curador aqui, conselheiro da casa, que é o Luiz Justo, do Rock in Rio. Ele fala, essa frase não é minha não, mas foi muito legal que eu plagiei. A gente já tem o hardware, que é a nossa estrutura, toda a natureza geográfica fabulosa. A gente tem o software, que é a tecnologia, a capacidade de cada um de nós aqui para contribuir com o que nós fazemos. E a gente tem também um grande benefício, que é o peopleware. O peopleware são aqueles que, na verdade, usufruem dessa identidade que a gente tem, que querem consumir o produto Rio de Janeiro que a gente tem na essência, seja na favela, seja na Zona Sul, seja qualquer tipo de gosto que a gente tem diverso. Então, por que não transformar esta identidade
como investimento, atraindo as marcas, que seja um compromisso perene, como dito aqui pelo Paulo, de política pública, porque não pode ser temporal, não pode ser ideológico, não pode ser apenas por vontade ou por interesse de alguns, e também não pode ser por apenas aquelas mesmas marcas ou aqueles mesmos estilos que estão sendo. Acho que é muito legal o que foi dito aqui, todas elas fazem parte dessa história. Eu vou pegar aqui um gancho do painel anterior, o querido Michel, que está ali, ele estava falando, me dá um prazer enorme ver essa história, mas, ao mesmo tempo, ver o tamanho dessa construção dessa dificuldade. O Baile Charme, eu, quando fui secretário de Turismo, a gente fez uma ação muito grande, a gente inaugurou o Parque Madureira em 2012, eu era, então, secretário de Turismo naquela época, e a gente tinha a missão de levar a música para lá, para o Parque Madureira. E aí levamos o skate com a cultura do bairro, para poder conectar com o viaduto de Madureira, e o que a gente tinha melhor de explorar daquela região. Além do Império Serrano da Portela, que é a natureza do samba que está lá, está com a sua raiz, e o nome do palco de música lá do parque é o Palco Paulo da Portela, a gente queria fazer um show emblemático. E a gente levou vários artistas, lembra que passou por lá Jorge Aragão, passou Cidade Negra, passaram alguns artistas da região que estavam começando, espetáculos culturais, e a gente levou um artista internacional conjugado com o Baile Charme do Parque Madureira, do Viaduto de Madureira, foi o saudoso Billy Paul. E se a gente está preocupado, né, Michel, que o Corte está preocupado com 20 mil pessoas, naquela edição tinham quase 40 mil pessoas no Parque Madureira, cantando Billy Paul, cantando com o DJ Corello, cantando lá no Parque Madureira, e que foi muito legal. Eu lembro que teve uma cena que o Jorge Aragão estava do lado, falou assim, parou, falou assim, Madureira fala inglês. E ele, impressionado com aquilo, olha que espetáculo da vida, e essa é a nossa identidade. Acho que a melhor razão do que a gente tem para existir e promover é o que nós fazemos, e que a gente faz muito bem, junto com o que nós queremos. Então, parabéns, queremos, por poder abrir essa porta, para poder alavancar esses gêneros todos. Bom, eu sou de Floripa, né, como eu falei na abertura, e aí, quando a gente está fora do Rio de Janeiro, o que as pessoas olham e falam, nossa, meu sonho é conhecer o Rio. Meu sonho é ir na escola de samba, meu sonho é ver um show lá, conhecer artista. Você conhece os artistas, né? É isso, e isso em qualquer lugar, né? E como é que está no Rio é sempre uma questão... o way of life do carioca, né? Do e aí, o que é o Rio de Janeiro para esse sonho, né? Tá aqui, tá na praia, tá na música, tá vivendo essas coisas maravilhosas que muitas só tem aqui, né? Não é que só tem aqui, mas aqui não tem em todas as cidades. Esse aqui realmente é um movimento, uma cidade que tem um movimento, um espírito diferenciado. Então, o que eu acho que agrega valor ao Rio como é o trabalho, estou falando da fundição, até soltei uns verbos aqui, mas é porque realmente é importante a gente colocar não só a facilidade, mas a dificuldade. A gente, como espaço, a gente tem uma luta para sobreviver. Mas a nossa luta também é uma luta de promover base, educação, o espaço da circulação artística, receber esses artistas. A gente tem uma circulação diária de quase 1.200 pessoas indo lá para aprender, para se expressar, para trocar, para fazer encontros, reuniões, para ver a vista. A gente tem um movimento de carnaval de rua, com mais de 30 blocos ensaiando lá, teatro, circo, música clássica, cultura afro-brasileira, além da música, meio ambiente. Então, eu acho que e o estúdio funk, com o funk na fundição também. Então, eu acho que gerar valor manter ativa a cadeia produtiva, desde a educação até a circulação desses artistas, até que um dia eles possam estar nos festivais. Então, antes, tem um chão muito grande para percorrer e a gente precisa garantir esses espaços e esse chão aí para que ele possa ser pisado. Como dentro da provocação do que é que a gente, né, imagina que pode ser aí caminhos, né, percursos, eu acho que um dos percursos possíveis aí, uma das questões possíveis a serem abordadas é a criação de fato de uma agência One Rio Música, exemplo de outras agências bem-sucedidas
mundo afora. A gente olha para exemplos de países como o nosso, a Colômbia tem uma marca música hoje que é uma das coisas mais estruturadas que se tem, porque é exatamente isso, é um lugar em que a gente consegue olhar que vai fazer uma convergência desses três tempos. A gente olha para uma discussão do Rio, de que a Rio Filmes, né? Construção da Rio Filmes, uma estruturação, um pensamento de uma agência de audiovisual. Aí eu fico assim, poxa, gente, o maior ativo da indústria cultural do Rio de Janeiro, antes do audiovisual, é a música. É a música, né? Quantos movimentos musicais surgem no Rio de Janeiro? O que seriam dos filmes se não tivesse música, né, nas suas trilhas? Então, assim, você olha, dentro do ponto de vista de mercado mesmo, quantos gêneros musicais, quantos estilos, seja lá tipologia que a gente queira usar para definir, né, um segmento musical, surgem aqui ou são impulsionados aqui, né? Essa coisa da marca Rio é um desejo quase que de todo o planeta, né? Esse mesmo desejo é nosso, enfim, toda vida que você fala do Rio, as pessoas já trazem um imaginário desse lugar, que é um ativo trabalhado todos os dias, todas as horas. Assim, o maior ativo trabalhado organicamente é a marca Rio. Cada um de nós que está aqui trabalha essa marca diariamente, construindo esse lifestyle que essa cidade constrói, né? Esse jeito de ser. A marca do Rio é construída no jeito de ser, é uma das coisas mais potentes do mundo enquanto publicidade, é esse jeito de ser que essa cidade constrói para quem vive nela, para quem passa por ela, para quem está nela, né? Então, essa coisa da criação de uma agência para valorizar isso, quando eu falo de uma agência, e não é uma agência reguladora, na verdade, é um lugar onde a gente tem ali um tempo que não passa por esses três tempos, mas comunga eles todos, que é isso. Um lugar onde você chega como uma Fijan, faz uma pesquisa sobre o mercado, sobre a indústria musical do Rio. Fijan tem um papel estruturante de pensar o negócio aqui dentro do seu call, dentro da sua estrutura. Aí ela vai e faz o quê com essa pesquisa? Ela divulga e ela entrega para os agentes, né? Ela vai lá e diz, olha, governo, essa pesquisa aponta que você deveria fortalecer uma fragilidade do mercado, porque ele poderia ter técnicos aqui. Aí você pega o mercado, a rede de empresários, de produtores, olha, está dizendo aqui que há uma dificuldade na qualidade do serviço, disso. Então, assim, esse lugar, ele pode ser um lugar onde ele vai juntar essas pontas e dizer, olha, quem tem que fortalecer aqui o empreendedorismo é o Sebrae. Então, quem tem que investir nesse segmento é o Sebrae, porque as coisas não se sombreiam e, automaticamente, elas se conectam. No mesmo pensamento, ninguém precisa inventar a roda, não. Já existem modelos aí, já existem, inclusive, os modelos das agências de audiovisual, que elas podem ser prototipadas ali, elas podem ser chipadas e criar um lugar que comece a pensar isso a médio e longo prazo, que as coisas não se resolvem da noite para o dia, a médio e longo prazo é esse lugar de convergência desse lugar, que vai pensar única e exclusivamente a sustentabilidade desse lugar, que é o mercado da música, né, da cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que um dos caminhos, eu acredito que pode ser um lugar como esse, um dos, né? Perfeito, queridos. Eu ficaria aqui a tarde inteira ouvindo vocês, acho que todos aqui. Eu também. Mas a gente tem 5 minutinhos, acho que dá para a gente abrir para considerações, perguntas. E, Bruno, ouviu, né? Você tem que lutar agora. Essa questão da música. Vamos lá? Boa tarde, meu nome é Alexandre. Eu queria fazer uma provocação. Você falou desse ecossistema, né? E eu queria... A gente também falou de preços de ingresso, né? Todos aqui preocupados com a sustentabilidade do espaço. Assim, a gente vive há muitos anos uma concentração brutal de renda no nosso país, o que significa que a gente tem cada vez menos pessoas com maior elasticidade na demanda. Eu sou capaz de pagar ingressos mais caros, mas são cada vez menos pessoas e cada vez mais pessoas brigando para pagar R$150, quer dizer, não conseguindo pagar R$150 porque ganham 2 salários. Aí, assim, a história dos dados que veio aqui já no outro painel, né, eu vou lançar para vocês. Esses dados estão sendo acompanhados e existe algum trabalho, digamos assim, no sentido de fazer alguma coisa contra essa falta de ar que vai sendo tirada da gente, mas vai sendo tirada da cultura e de todas as outras áreas, né? A gente tem uma grande conta chamada taxa de dívida pública que vai sendo paga com
Alguém falou de PIB também, que eles sugam o nosso dinheiro incessantemente, e é claro que não sobra nada para a cultura. E, enfim, aí a outra provocação era um pouco em cima dessa coisa da marca Rio, que eu fiz aqui para minha colega. Quer dizer, a gente tem, talvez, um grande impulsionador, né, a gente atrai muita gente, a gente atrai os gringos, que vêm sempre e pagam os ingressos que a gente pede, mas será que isso não deixa a gente menos preocupado em criar esse sistema orgânico que funcione por si? Onde é que não teria uma armadilha nisso, como se fosse aquele filho mimado que não se prepara para a vida, sabe assim? Será que a gente não estaria... É provocação. Fiquem à vontade. Vai fazer as perguntas, a gente responde depois? Ou como é que... Não sei se Paulo quer comentar, mas, enfim, eu acho que de tudo um pouco. Eu não sou, mais uma vez, eu não sou contrário à cobrança. Eu vou até um pouco, através da minha essência, eu sou um cara muito desenvolvimentista, né? Eu sou muito liberal para o mercado, mas eu acho que, claro, está tudo muito caro, é só olhar para o esporte, como é que é, o salário do jogador de futebol. Não quero que ele deixe de ganhe menos, não. Mas é que isso cada vez afasta e gera menos oportunidades para quem não tem aquele interesse de quem está olhando para investir. O que a gente falou aqui, as marcas querem investir em quem dá um retorno. E por que esse retorno precisa ser tão grande? E por que os ingressos acabam ficando tão caros? Será que, acho que essa discussão de ter uma ambiência, como o Paulo aqui falou, criar Rio Música, adoro esse nome, e para não ser público, tá? Eu acho que tem que ser privado. Tem que ser privado e participação de todos nós, as entidades, os colaboradores, quem faz, o fazedor de cultura. Mas eu acho que tudo isso é uma reflexão do momento. A gente tem que tentar encontrar qual é o caminho adequado. Por que a gente cria tantas políticas de meia entrada? Tem meia entrada para tudo. Quem tem pressão alta, tem meia entrada para quem é filho de professor da rede pública e privada, e precisa. Tinha que o ingresso é mais barato. Porque cada vez que faz isso, porque, na verdade, o legislador lá, o parlamentar, está criando uma política assistencialista e para ele poder fazer uma política com dinheiro do privado. E aí o privado tem que aumentar o ingresso, porque ele não tem a conta, porque essa bilheteria não paga a conta. E aí você fica mais refém do dinheiro do patrocinador, que não dá para ficar tão elástico assim, que também está consumindo a política pública, por exemplo, das leis de incentivo. Então, é um ciclo vicioso que você fica amarrado, talvez, nesse meio do caminho. Então, por exemplo, existe meia geladeira, existe meio fogão, meio carro, meia passagem aérea? Não existe. Por que tem que ter meia entrada para tudo? Tem que ter para estudantes, para idosos, para as políticas sociais que já são previstas dentro das contrapartidas, mas não ser criada para que dificulte e aumente o preço do ingresso, por exemplo, nessa linha do que você está dizendo. Enfim, um pouco da reflexão que a gente queria fazer aqui. Acho que, como indústria, o nosso negócio música, o nosso negócio cultura criativa precisa ser trabalhado com um olhar mais desenvolvimentista. Eu queria falar sobre a marca Rio. Nosso presidente lá costuma dizer que o filho dele chegou em casa aprendendo coreano, ele olhou e falou: caramba, meu filho é um gênio. Depois perguntou ao filho por quê, o filho falou: não, pai, K-pop. Então o dinheiro da Coreia entrou na casa dele em realengo, ele como um ativista do samba e presidente de instituição. Então, esse dinheiro público, a importância que traz para a marca Rio e para o que realmente é o nosso soft power por essência. Se você chegar em qualquer lugar do mundo e fizer assim com pandeiro, todo mundo sabe que você é brasileiro, independente de se você tiver com uma bola, não necessariamente você vai ser brasileiro. Que é o futebol que sempre foi a nossa cara, que foi a nossa identidade. Então, hoje tem o samba é o nosso soft power no mundo, e a marca Rio, o governo não investe como tal. Deveria ter no aeroporto uma faixa enorme, bem-vindo à capital do samba, não, mais uma vez, desmerecendo os outros estilos, porque até eu acho que o turista chega por um motivo e tem outros milhares. Né? Como já foi dito, né, você vai lá jogar nos cassinos, etc. Mas tem o pessoal da igrejinha que faz o casamento rápido, tem outras coisas que surgem pós. E em relação a... E vem, né, isso é uma consideração, uma pergunta de fato. Essa agência que se criaria da música, etc., existe também, a gente vê na Rio Filmes, o quanto todo esse tempo foi necessário essa conversa e tal, para que fosse mais popularizado e fosse mais diverso dentro da Rio Filmes, esse investimento e todo o tipo de construção. E hoje a pujança até do cinema, eu acredito que tenha ficado muito mais potente,
com essa diversificação também. E na música, como seria isso? Porque o próprio Queremos teve dificuldade de sentar à mesa e fazer um festival de samba, que o Rio, a capital do samba, não tem um festival de samba. A gente tem um Rock in Rio, mas não tem um festival de samba. Com 150 rodas mapeadas, diversos artistas que têm a cara do Brasil e não se consegue sentar à mesa para fazer um festival. A Rede Carioca vem tentando sentar essa mesa e tentar construir esse festival há 10 anos esse ano que a gente está fazendo. E aí, como seria esse lugar plural de música, tendo, né, o popular também, não só o samba como rap, como funk, também inserido nesse contexto? Vou ter que ser a chata aqui, deixar o suspense no ar, porque a gente não tem mais tempo, mas eu acho que a gente pode ir lá para outra sala para, né, conversar um pouco mais. Quem quiser também acompanhar a gente na outra sala e depois voltar. E quem está lá fora vir aqui para dentro, para a próxima mesa. Mas é isso, queria agradecer muito essa troca riquíssima. Aprendi muito com vocês, acho que todos nós aqui. Obrigada a todos. Obrigado a vocês.